que eu pensei, então, né, para essa apresentação, como é um evento, para o início, para marcar o início da nossa associação, eu pensei em trazer para todos o que o treinador passa no momento de Taça Brasil e o que ele precisa se preocupar. Claro que existe muito mais coisas do que eu vou trazer aqui. Eu vou trazer de uma forma bem simplificada, né, alguns tópicos que eu acredito que sejam bem relevantes para uma competição como essa, mas principalmente na visão do treinador, né? Aquilo que a gente precisa se preocupar, que não são poucas as coisas, e com quem a gente precisa estar alinhado, caminhando lado a lado, para que as coisas aconteçam de acordo com o que a gente planejou. Falando de Taça Brasil esse ano, especificamente, né, um ano de pandemia, onde o calendário apertou demais, a gente precisa jogar muitos jogos num curto espaço de tempo, na temporada regular, não só na Taça Brasil. Então a gente precisa de alguns cuidados especiais e aí eu vou trazer para vocês algumas coisas aqui que a gente já está pensando, tendo em vista que para nós esse ano Tubarão em especial, por ser a sede da competição, é a nossa principal meta do ano. Mais do que Liga Nacional, mais do que qualquer outra competição, a gente precisa, né? Sabe que todos que vêm precisam também vencer, mas por ter investido para trazer uma competição deste porte, colocar Tubarão no cenário nacional definitivamente, a gente acabou investindo para trazer. Então, vou compartilhar aqui com vocês e espero que seja de grande valia para os treinadores que queiram entender melhor como funciona uma competição deste nível. Então vamos lá, né? Fazer uma breve apresentação da minha carreira, que também é breve como treinador, né? Iniciei em julho de 2017, peguei Tubarão no meio da temporada. Em 2018, nós jogamos 4 competições, só não vencemos a Liga Nacional. Fomos campeões estaduais dos Jogos Abertos de Santa Catarina e da Copa Capão da Canoa. E em 2019, a gente ganhou a Recopa Catarinense, que joga contra o campeão da Copa Santa Catarina aqui. Então foi um ano bem legal, né? Para mim já, digamos assim, não tinha um ano como treinador, já conquistei 3 títulos e querendo ou não, a gente sabe que o legado é muito mais do que títulos, mas a gente precisa deles para seguir na nossa profissão, porque é uma profissão que precisa muito do resultado, ele sempre acaba norteando, né? Eu sempre falo, não pode ser o fim justificar o meio, mas nessa profissão acaba sendo o resultado, em muitos momentos, principalmente de avaliações, acaba sendo mais importante do que o próprio processo, o que nos fez chegar até aquele momento. Estou treinador do Tubarão, então, desde 17, foi o meu primeiro trabalho, né? Nunca tinha trabalhado nem com categoria de base, assumi direto o time aqui e ainda bem que eu me formei em Educação Física em 2019, né? Porque exigem o CREF, então, para mim, foi muito importante o curso naquele momento, ter terminado ele, né? Então, as preocupações que a gente tem, pré-Taça Brasil, a gente faz um controle de cargas de treinamentos e jogos, certo? Principalmente, como a gente tem a Taça Brasil como a principal competição dessa temporada, a gente precisa, nos últimos jogos da Liga Nacional, porque vai até muito próximo do início da Taça Brasil, conseguir controlar bem isso, né? O tempo jogado de cada atleta, para eles não chegar na principal competição nossa da temporada muito desgastado fisicamente. Então, os treinos pré-Taça Brasil também precisam ter um controle bem rigoroso e a gente tem que estar bem atento para isso, para ir para o segundo tópico ali, a prevenção de lesões. Porque o atleta, muitas vezes, quando se aproxima de uma competição dessa, ele não quer dizer que está com uma dor aqui, uma dor ali, para não ficar fora de uma competição como essa, mas é justamente o contrário. Ele precisa estar nos informando, sim, de tudo que ele está acontecendo com ele, inclusive se fora, né, do âmbito de treinamento, para que a gente consiga ter o controle total e previna a lesão. Porque numa competição como essa, qualquer lesão, por menor que ela seja, ele perde a competição. É uma competição de tiro curto, de uma semana só, então a gente precisa estar muito atento a isso, sim. E aí aqui a gente faz, né,
uma suplementação alimentar específica para a competição, é um ciclo que se encerra com uma semana antes da competição, a gente encerra o ciclo de suplementação alimentar, para que na competição eles estejam no mais alto nível físico e atingindo o ápice, né, da temporada deles, porque a gente espera. A gente sabe que depois disso também tem outras coisas, né? Também tem mais Liga Nacional, mais estadual, Jogos Abertos de Santa Catarina, que também para nós é importante, mas a gente precisa esse ano estar num pico de rendimento na Taça Brasil especificamente falando. No pré-jogo, o que a gente precisa entender no pré-jogo? Primeiro, tem informação, né? O máximo de informações de todos os adversários. A gente sabe que alguns da Taça Brasil a gente não enfrenta regularmente, então não tem tanta informação assim. A gente precisa buscar isso, né, para estar o mais preparado possível para quando os jogos acontecerem e também passar para os nossos atletas o máximo de informação possível. Trabalhar em conjunto, né, com a parte da preparação física e fisiologia, né, justamente para aquilo que eu comentei no slide anterior, para entrar no máximo do estágio físico possível, sendo que é uma competição que exige demais da parte física. Ali no terceiro tópico ali é PSR, foi um erro de digitação. A gente faz aqui os controles, né, do PSR, do PSE, o lactato e o sono dos atletas. Então, claro que é um controle subjetivo, mas a gente conta com a maior sinceridade deles, né, para que esse controle seja fidedigno e a gente respeite a individualidade de cada um. O esforço, né, dos treinamentos, a recuperação, o sono e o lactato a gente faz através do sangue aqui, que a gente escolhe ali 2, 3 atletas por semana, tendo em vista a dificuldade financeira, né, que o futsal a gente sabe que passa, é um exame relativamente caro para uma equipe do nosso porte, então a gente acaba, pelos controles subjetivos deles, escolhe 2 ou 3 ali para ver se o sangue bate com os controles subjetivos, e normalmente bate, né? E aí isso cabe salientar que vai muito pelo profissionalismo dos atletas, de nos passar realmente o que está acontecendo, e principalmente, né, nessas competições assim que são torneios de tiro curto, todas precisam, mas na Taça Brasil especificamente precisa se entender bem o regulamento. O que precisa? Quais são os saldos de critério os critérios de desempate, se é saldo, confronto direto, saldo average, vitória, gols prós, gols contras, enfim, a gente precisa estar com isso em mente e explicar para os nossos atletas para que eles realmente saibam o que precisa. Tem jogo que o negócio é não tomar gol, precisa ganhar sem tomar gol, então não precisa se expor mais, dependendo da competição. Tem competições que tem que é o gol pró que vale, então a gente precisa arriscar até o final, que vale a pena fazer gol, para tentar entrar numa condição melhor, e assim a gente tentar estar sempre um passo à frente, né, daqueles que não entendem tão bem o regulamento, certo? No jogo, ali eu vou começar pela última, tratar a melhor estratégia de acordo com cada adversário. E aí isso poderia estar no pré-jogo? Poderia, concordo com vocês. Mas eu coloquei no jogo por quê? Porque nem sempre a melhor estratégia que a gente traça para o jogo é a que acontece. Muitas vezes a gente traça uma estratégia e ela não acontece da forma como a gente imagina, e a gente precisa traçar sim no momento do jogo uma nova estratégia, e isso, claro, sempre defendendo que esteja treinado, né? Não é mudar tudo na hora do jogo, mas ter sempre um plano B, né? Porque a gente não pode combinar com o nosso adversário o que eles vão fazer. Então a gente precisa estar sempre muito atento a isso e estar tendo a leitura no momento do jogo para que isso realmente surta um efeito daquilo que a gente busca. Passar, né, as informações para os atletas através dos vídeos e das palestras, né, para que eles cheguem no momento do jogo também entendendo todo o processo, entendendo individualmente o que cada adversário dele faz. Isso a gente precisa, e eu cobro dos nossos atletas, que eles precisam saber quais são os pontos fortes e fracos de cada adversário individualmente. Claro que não é tão simples nessas equipes que a gente tem menos informações, mas sim, no máximo que a gente puder, estar discutindo com eles e estar trazendo para eles isso para a gente tentar também se beneficiar disso. Fortalecer o lado psicológico, né, numa competição como essa é fundamental. Por quê?
porque tem uma zona de conforto quando se enfrenta uma equipe que não é de Liga Nacional, e a gente precisa estar atacando isso, porque muitas surpresas a gente vê nas Taças Brasil, nas competições, porque equipes desconhecidas vêm e aí fazem grandes jogos, tem grandes equipes, e muitas vezes fomentam as equipes de Liga Nacional através da Taça Brasil, se mostram nessa competição, e controlar também a ansiedade, né? Principalmente esse ano nós, por sermos mandantes, e saber que a coisa tem que fluir naturalmente. A ansiedade é boa, na medida certa, não podemos deixar passar do ponto, e isso cabe a nós, treinadores, também, estar sempre tentando controlar isso, né? Numa equipe, no nosso caso, que não temos um psicólogo, né, específico para fazer isso, então a gente também precisa estar atacando como psicólogo em alguns momentos. Controlar os tempos jogados, isso é fundamental, mesmo quando os atletas estão muito bem no jogo, porque é uma competição de jogos todos os dias. Então a gente, como treinador, claro que precisa ganhar aquele jogo também e trabalha para isso, mas tem que saber dosar e escutar muito bem o nosso fisiologista, o nosso preparador físico, para não perder aquele atleta na sequência da competição ou não ter ele numa boa condição no dia seguinte. Então é fundamental que a gente busque isso, busque esse entendimento e tenha ele menos minutos na quadra, mesmo ele estando fazendo um grande jogo, para ter ele na competição inteira, certo? Aí no pós-jogo a gente faz a recuperação física, né, que é a crioterapia, e aí o pós-jogo, na Taça Brasil, já é o pós e o pré, né, porque no mesmo dia que tu conversa sobre o dia anterior, tu já tem um jogo à noite, né, ou à tarde, enfim, dependendo da tabela de cada um. Aí o que, que a gente faz sempre aqui? Pela manhã a gente analisa, né, faz análise estatística do jogo, passa para os atletas, faz as anotações pontuais ali do que foi ruim, do que foi bom, do que tem que melhorar, do que tem que manter, e aí a gente discute com eles isso já na manhã, junto com a ativação física, e aí, a partir dali, vira-se a página, né, no pós-jogo, vira-se a página, porque já vira um pré-jogo também. E aí a gente faz também aqui no clube um controle termográfico, né, de ver quais são as zonas do corpo deles que carece mais de um cuidado, de um atendimento de crioterapia também aí local. E aí o que eu acho que é fundamental, reuniões, né, que a gente faz interdisciplinares. Ali não está nesse tópico, não está, porque acabou passando, é preparação física, fisiologia, treinador de goleiro e fisioterapia. Esse também numa competição de tiro curto nos auxilia demais, né? O treinador de goleiro com os vídeos, as edições, que o Fred já falou ontem aqui que eles fazem muito bem. A fisioterapia nos ajuda a recuperar o atleta, né, num curto prazo. Se for micro lesão, claro que se for uma lesão grande, não tem milagre, não tem o que a gente fazer. Mas essa discussão de entender e valorizar a importância que cada área tem, na minha concepção, é fundamental para o sucesso de qualquer equipe. A gente respeitar o espaço do outro, porque ele o especialista daquilo. Não adianta a gente, por experiência, né, por ter sido atleta, a gente já vivenciou muitas situações, mas quem estuda e quem responde por aquela área especificamente falando são eles. E aí eu agradeço, né, e encerro a minha participação nisso, fazendo uma colocação para todos os profissionais que já estão conosco na associação e para aqueles que não estão. Já tinha notado aqui, não porque eles estão no mesmo painel que eu hoje aqui, mas um agradecimento especial que eu tenho que fazer ao Paulinho Gambier, que foi meu treinador durante 7 anos e um grande incentivador para que eu me tornasse treinador. Ele sempre viu em mim um potencial e, confiava, trocava ideia e sempre deixou uma porta aberta para mim ser auxiliar dele, para eu ser auxiliar dele, né? E nunca aconteceu, me tornei treinador direto, mas sou grato demais a ele por tudo que aprendi. E aí, em especial também, eu quero fazer um parênteses que eu nem sei se eles vão lembrar disso, mas isso serve para os novos associados que não conhecem muito bem, né, as pessoas que aqui estão. Em 2018, eu não sei se ele vai lembrar, o Fernando Malafaia, naquele momento,
treinador campeão gaúcho e vice-campeão da Liga com a Soeva. Na Copa Capão da Canoa, ele desce do seu quarto no hotel, vai no hall de entrada e me cumprimenta falando assim: desci do meu quarto para te cumprimentar, porque eu gosto de jovens com boas ideias. Naquele momento, eu tinha 6 meses de treinador. Pô, tu imagina o que é escutar isso de um treinador que tinha sido vice-campeão no ano anterior com uma equipe, né, que não era a favorita. E também vou abrir um parênteses para agradecer ao Fernando Ferretti, que num dia eu em casa, aqui em 2018 também, com ali nem um ano de treinador, tocou meu telefone e ele me pedindo informação que eu tinha jogado contra o Foz, se eu podia passar a minha leitura de jogo. Pô, aquilo para mim foi gratificante demais. Pô, tu imagina o Ferretti pedir para mim uma leitura de algum time. Então, eu conversei com ele, aí ele abriu também, né, uma porta, e aí que eu quero chegar para o pessoal que está entrando na associação, que foi uma via de mão dupla. Eu me senti na liberdade de ligar para ele sempre que eu sentia necessidade de pedir muita coisa para ele. E aí, na final dos Jogos Abertos, para mim foi a consagração, né, a cereja do bolo, porque eu enfrentando ele renomado, o nosso 001, né, o mestre. Antes do jogo, ele vira para mim e fala assim: nós, a gente se cumprimentou ali, ele falou para mim assim: é um prazer estar dividindo essa quadra contigo na final. E eu olhei para ele e falei: pô, tu imagina para mim. Falei na maior sinceridade do mundo. Então, eu quero dizer para vocês que todos que quiserem participar da associação serão muito bem recebidos por quem aqui está. E não tem essa de, pô, é maior, é menor. A fala do Marquinhos ontem e do Malafaia hoje, de que a associação é o nós acima de tudo, acho que o que eu trouxe para vocês da minha realidade resume bem o quão bem recebido eu fui no meio dos treinadores. Sem vaidade, sempre com muita ajuda e muita disponibilidade de todos. Muito obrigado.